Muito boa noite, a graça e a paz, amém? Glória a Deus, que bom estarmos aqui nesta noite, né? Para mais uma vez ouvirmos a palavra do Senhor, para mais uma vez aprendermos, estarmos com a nossa vida aqui entregues nas mãos dele, né? Vamos fazer uma oração para darmos início à palavra que o Senhor colocou em meu coração nesta noite, para passar para todos nós, né? Ensinamento é sempre muito, muito, muito bem-vindo, né? Então, vamos orar. Então, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, te glorificar, Senhor Jesus, por este dia abençoado. Obrigada pelos livramentos, Senhor Deus, que o Senhor nos deste neste dia, pelo teu amor e cuidado, pela provisão de cada dia. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Muito obrigada por estarmos aqui juntos nessa noite, ó Deus, por nos oportunizar este momento grandioso e maravilhoso que é estar na tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora em tuas mãos, Senhor Deus. Estou à sua disposição, meu Deus. Eis-me aqui, Senhor. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir que vocês abram a Bíblia em 1 Reis 2, do 1 ao 4. 1 Reis 2, do 1 ao 4. O tema da mensagem desta noite que o Senhor me deu, esse mês, é Unção da Vida. E o título dessa mensagem é Vida em Sabedoria. Em 1 Reis 2, do 1 ao 4, diz assim: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os teus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andares perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Podeis sentar. Davi, esse livro em Reis fala aqui sobre essa trajetória, já no finalzinho da vida de Davi, que diz que Davi, já no final da sua vida, passa orientações muito importantes a seu filho Salomão, que herdaria o trono em seu lugar. Davi era um rei vivido, já tinha passado por grandes experiências boas e experiências grandiosas, mas também experiências ruins. Davi tinha total entendimento que todas as vitórias e conquistas em sua vida foram pela presença de Deus em sua vida. E também viveu derrotas, sofreu consequências dos seus erros, sabia da importância de uma vida de obediência a Deus. O principal legado que um pai deixa para o seu filho não são riquezas, mas sim uma vida de honestidade, caráter, fé e fidelidade a Deus. Às vezes nós nos preocupamos tanto em trabalharmos, em conquistarmos algo para deixarmos para os nossos filhos. Mas, na verdade, a principal herança que nós deixamos para os nossos filhos não é essa, mas sim é uma vida de dedicação, é uma vida de fé, é uma vida de obediência a Deus. Quando Davi fala para Salomão, esforça-te, pois sê homem, ele queria dizer para Salomão
se empenhar, ter uma postura firme, com caráter, maturidade, integridade, fé e obediência. Essas são as posturas de ser um homem de caráter, de ter uma postura firme, como o rei que ele estaria herdando, né, do seu pai, um trono. Ele iria comandar um povo. Então ele precisaria ter uma postura diferenciada como servo de Deus, porque o seu pai deixou de experiência. Ele estaria dando continuidade ao seu legado. Então aqui ele passa grandes experiências, né, que ele viveu com o Senhor. Então ele queria que o seu filho desse continuidade a esse legado. Uma vida de obediência, ela é muito importante na presença de Deus. Tem até uma palavra que nós citamos várias vezes, em um evento que ocorria aqui na igreja, que diz que a obediência é a chave do sucesso e gera bênção. Com certeza vocês já ouviram muito falar essa palavra aqui na igreja. E realmente é pura verdade. É a chave do sucesso. É a obediência. Em Tiago 1:25, diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Davi precisava não só ouvir as orientações de seu pai, mas colocá-las em prática, fazer com sabedoria, assumindo o seu papel diante de Deus e diante do povo. Salomão começa seu reinado muito jovem, inseguro, mas com um coração voltado em agradar a Deus. Salomão amava o Senhor, andava de acordo com os seus estatutos, com os estatutos de Davi, o seu pai. Está em 1 Reis 3:3. Então, aqui conta que o início de Salomão, ele realmente deu ouvido às orientações de Davi, o seu pai. E ele realmente amava a Deus, e ele queria realmente fazer tudo aquilo que Davi esperava que ele fizesse, né? Que ele fosse um rei conforme ele foi. Que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e ele almejava que o seu filho também seguisse essa trajetória. E eu quero também que vocês agora abram em 1 Reis 3, do 5 ao 14. Que é um trecho, né, muito conhecido, mas que é tremendo, né, o que Salomão, né, pede a Deus, que diz assim: em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu manifestaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui, no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, o teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa nem riquezas, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça,
farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. A humildade e a sinceridade de Salomão agradou o coração de Deus. Ele podia ter pedido muitas outras coisas, mas pediu algo muito importante para reinar, para liderar um grande povo. Era muita responsabilidade. Ele reconheceu que não tinha experiência suficiente para governar um povo tão grande, expressando a total dependência de Deus. Ele sabia que ele não tinha condições, ele não tinha habilidades, ele não tinha conhecimento e maturidade, mas ele sabia que com Deus ele conseguiria governar. Ele sabia que com Deus ele conseguiria ser um bom rei. E com isso Deus não só atendeu o pedido de Salomão, como concedeu a ele riquezas e fama. Tem um louvor que é assim. Porque ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Amém, né? Então Deus faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Com certeza esse pedido de Salomão, ele nunca imaginou que Deus iria dar tamanha sabedoria, né? Então Deus fez muito mais do que ele pediu, porque ele teve sabedoria. Ele pediu algo que agradou o coração de Deus, e Deus retribuiu com grandiosidade. Aqui no versículo 14 diz: e se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Deus deu uma condição para ele. Não foi simplesmente sabedoria, riqueza, sucesso. Tinha uma condição. Ele precisaria obedecer, seguir os ensinamentos de Deus. A sabedoria é um dom precioso, porém precisa ser acompanhado da obediência a Deus para colher frutos de uma vida longa e próspera. A verdadeira sabedoria não está em diplomas ou em poder, mas em obedecer a palavra de Deus. Nós podemos estudar, nós podemos adquirir grandes conhecimentos. Nós temos aqui o nosso pastor, né, que estudou, é advogado, se especializou, tem conhecimento nas leis e, com certeza, já teve momento em sua vida, eu acho que qualquer um de nós, né, nós estudamos, a Thalita aí também está estudando aí direito, né, ralando aí para ter conhecimento. Vários de nós, eu também estou fazendo minha faculdade agora. E assim, a gente vai estudando, a gente vai adquirindo conhecimentos. Mas eu falo no sentido do advogado, porque ele está aí diante, né, conhecendo as leis, as regras, está aí para defender as causas. E com certeza o pastor, ele já teve que passar por várias situações onde o conhecimento dele ficou de uma maneira assim que ele não conseguiria saber que atitude tomar. Com certeza ele teve um momento que ele teve que ajoelhar e pedir a Deus sabedoria para tomar decisões corretas, porque nós, humanamente falando, nós estamos sujeitos a falhas, a erros.
tomar decisões, às vezes, impensadas. Mas quando Deus ele nos dá a sabedoria, nós tomamos a decisão correta. E é isso que nós precisamos, buscar a sabedoria. Porque o conhecimento nós adquirimos nos estudos, na faculdade. Mas a sabedoria, ela vem do Senhor, ela vem do alto. Em 1 Reis 3:16 ao 28, Samuel se depara com uma situação muito complicada, onde precisaria colocar em prática a sabedoria dada pelo Senhor. Nesse trecho, fala sobre 2 prostitutas que dão à luz a um filho. Cada uma dá à luz a um filho. E um filho de uma delas, morre. É um trecho também muito conhecido. E elas vão até Salomão para que ele decida, o que fazer. Porque uma fala, não, o filho vivo é meu. A outra, não, o filho vivo é meu, o morto que é o dela. E nessa situação, eu fiquei parada e pensando, meu Deus, que situação que chegou para Salomão. E Salomão foi muito sábio. Com a sabedoria vinda de Deus, ele decide partir a criança ao meio. Dar metade para uma e metade para outra. Uma das que se dizia mãe da criança falou, não, tudo bem, é justo. Vamos dividir a criança ao meio, nem para mim, nem para ela. Então, que parta a criança ao meio. Porém, uma das que se dizia mãe, movida de compaixão, clamou, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. O rei deu então o veredito. A mãe da criança, não matem a criança, deem a mulher que falou que era para dar a criança a outra mãe, para não matá-la. Ela é a mãe. Então, com certeza, nós passaremos por situações na nossa vida que nós precisaremos da sabedoria do alto para tomar decisão correta. E a sabedoria de Salomão foi reconhecida por todos Israel, que se encheu de admiração, percebendo que ele possuía a sabedoria para julgar, sabedoria de Deus. E ele foi muito sábio, porque se a gente se deparasse com uma situação dessa, só Deus mesmo para nos dar sabedoria de como agir, de como direcionar e como realmente chegar numa decisão correta. A Bíblia relata que Salomão era o homem mais sábio que qualquer outra pessoa. A sua sabedoria era maior que todos os homens do Oriente e de toda a sabedoria do Egito. Deus concedeu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário, de um conhecimento tão vasto quanto a areia e a beira-mar. Pessoas de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Ele era o rei mais rico e o mais sábio de todos os reis. Então, a gente vê assim, quanto que Deus prosperou na vida de Salomão. Ele se tornou um rei mais rico e mais sábio de todos os reinos. E com essa sabedoria toda, ele conquistou riquezas, posses, e relata que Salomão construiu um magnífico palácio. E ele também lembrou de algo que tinha vindo ao coração de Davi, iniciou no coração de seu pai. Davi queria construir um templo permanente para Deus, pois até então a Arca da Aliança ficava em tendas. Mas Deus disse a Davi que não seria ele quem construiria o templo, e sim seu filho. E Salomão colocou em prática. Porque Davi, ele não aceitava viver num palácio e a Arca da Aliança,
que era a presença de Deus, viver em tendas. Ele queria construir algo grandioso para Deus. E Salomão colocou em prática, né, construindo o templo. E aqui em 1 Reis 9, vou ler aqui do 1 ao 5, diz assim, que quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que desejava construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica por misericórdia que você fez diante de mim. Consagrarei este templo que você construiu, para que nele eu ponha o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração sempre estarão ali. E a condição? Se você andar diante de mim com integridade de coração e com retidão, como fez Davi, o seu pai, e se fizer tudo o que ordeno a você, obedecendo aos meus estatutos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre o trono do seu reinado sobre Israel, conforme prometia seu pai, o Davi. Quando eu lhe disse, nunca faltará um descendente seu e lhe sucede no trono de Israel. Se, porém, você ou seus filhos se afastarem de mim, não obedecerem os mandamentos e aos seus estatutos que lhe dei, e prestarem culto e a outros deuses e adoraram, desarraigarei Israel da terra que lhe dei e lançarei para longe da minha presença. Este templo que consagrarei ao seu nome. Israel se tornará então provérbios e objeto de zombaria entre todos os povos. Vou ler até aqui. Bom, esse trecho descreve, né, a aparição de Deus a Salomão e a consagração do templo. Deus promete permanecer com Salomão e com Israel, desde que eles continuem a seguir seus ensinamentos. Salomão é advertido de que se desviar e adorar outros deuses, o templo seria abandonado e Israel seria objeto de zombaria entre os povos. Essa passagem é um lembrete das bênçãos da obediência e das consequências da desobediência, destacando a importância da fidelidade e obediência aos mandamentos de Deus para o templo e para a prosperidade do reino. Tem a condição, né? Deus prometeu que não faltaria descendentes para Davi, o seu pai. Porém, teria a condição. Você ou seus filhos se afastar, que fala aqui, perdão. Firmarei para sempre o seu reino sobre Israel, conforme prometia o seu pai Davi, quando eu lhe disser, nunca faltará descendente que suceda o trono, desde que houvesse obediência, desde que andasse nos caminhos do Senhor. E Deus falou que não adorasse a outros deuses. Salomão, ele teve todo o início, uma orientação maravilhosa do seu pai. Ele teve uma trajetória maravilhosa, dedicada ao Senhor, obedecendo. Porém, por mais que o Senhor o advertiu sobre a desobediência e a adoração a outros deuses, em 1 Reis 11, do 1 ao 13, que eu queria que vocês também acompanhassem, fala que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, que ele se casou, porque naquela época o rei ele fazia alianças, né? Ele casava-se para ter alianças políticas. Então era normal naquela época o rei se casar com várias mulheres, porém ele se casou com mulheres estrangeiras, como a filha de Faraó. E ele também se casou, continuando aqui, eram muitas mulheres, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres entre essas nações,
porque elas os farão desviar para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com centenas de princesas e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu os postos sagrados, a deusa dos Sidônios, a Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Desta forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como o seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a ele. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. É muito forte, né? Salomão começou construindo um templo para Deus, de adoração a Deus, mas terminou construindo altares contra Deus. Altares de adoração a outros deuses. O homem mais sábio do mundo não foi enganado pela falta de sabedoria, mas pela fraqueza de coração. Isso nos ensina que a verdadeira sabedoria está em permanecer fiel até o fim, guardar o coração de tudo o que possa afastar do Senhor. E essa foi a trajetória de Salomão. Ele teve tudo para fechar com chave de ouro, porque ele teve grandes ensinamentos de seu pai. Ele viveu uma vida com Deus, mas infelizmente ele não seguiu até o fim. A sabedoria dele não foi o suficiente para que ele permanecesse fiel até o fim. Porque a obediência é a chave do sucesso. E ele não chegou até o fim com essa sabedoria toda que pudesse levar à obediência. Ele teve sabedoria de construir templos, sabedoria de decisões, mas e a obediência? Nós precisamos entender que a nossa trajetória, ela precisa ser de obediência a Deus. E eu analisando, né, essa palavra, eu fico vendo, pensando sobre a herança. Que é igual eu falei lá no início, quantos pais que, né, é muito normal a gente querer guardar bens para o filho, guardar riquezas, assim, né, ter algo para que a gente possa falar, não, deixei para o meu filho. Mas você tem deixado um legado, uma vida de fé e obediência a Deus? Porque isso irá passar de geração a geração. Porque o principal legado
A principal herança que Davi deixou para Salomão foram os ensinamentos, foi a sua vida de fé e obediência a Deus. E isso ele queria que passasse de geração em geração. E no final da vida de Salomão, ele acaba desviando do trajeto que seu pai almejava para ele. E que a herança que Salomão deixou para o seu filho. E aí a gente reflete como pais, quem aqui é pai, mãe, que ensinamentos nós estamos deixando para os nossos filhos, para as outras gerações, que legado nós temos deixado, experiências. E vocês, jovens, qual será a tua trajetória? De repente você não nasceu numa família cristã, assim como eu. Não tive ensinamentos desde pequena, mas eu conhecia um Cristo, conhecia a Deus e criei uma nova trajetória na minha vida. A herança que hoje, em nome de Jesus, eu deixo para minha filha é uma vida de fé, dedicação e obediência que eu espero levar até o último suspiro da minha vida. Que assim como Davi, eu possa ser lembrada, assim como minha filha Vânia, assim como meu filho Rildo, assim como minha filha, que são vocês, meus filhos que são vocês, que vocês possam deixar um legado de obediência, fé e dedicação ao Senhor até o último momento. Porque isso vai passar para os nossos filhos, para outras gerações. E é muito interessante quando a gente vai lendo toda a trajetória, né, lendo os livros de reis, como que cada rei que vem, e Deus ele vai falando que ele não faz tal coisa porque ele lembra de Davi. Por amor ao meu filho Davi, ele não vai fazer tal coisa. Então, que você seja lembrado, que nós sejamos lembrados desta forma como Davi foi. Deus se lembra de Davi. Que alegria vai ser quando Deus olhar e falar assim, como minha serva, como minha filha Vânia. E esse legado que eu quero deixar para minha filha. E que cada um de nós possa ter um legado para deixar para os nossos filhos. Vamos ter uma vida de obediência, de dedicação até o fim. Não vamos nos perder pelo caminho. Não vamos chegar no final da nossa trajetória e praticamente colocar tudo a perder. Não adianta você fazer bonito logo no início, no meio, mas e o fim? Vou pedir que vocês se coloquem de pé agora. Que se nessa noite você quer ter uma vida de obediência, de dedicação, não se deixe levar pelas más influências, não se deixe levar por outros deuses. Pode ser tantas outras coisas que nos podem tirar dos caminhos do Senhor. Mas a nossa principal herança não está em coisas, em pessoas, mas está na verdadeira fé e obediência ao nosso Deus. E se você nesta noite se sentiu tocado e queira vir aqui à frente, receber uma oração e entregar para Deus verdadeiramente a sua vida, se você quer ter uma vida de fé e obediência a Deus, que queira passar essa herança para os seus filhos, para as próximas gerações, que você venha abrir o seu coração e verdadeiramente ter a sabedoria de Salomão, mas ter a fé e a obediência de Davi. Você se sinta à vontade agora nesta noite para receber a oração. Amém.